Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o nosso podcast está se iniciando aqui com duas pessoas, né? Eu sempre falo que é maravilhosas, mas essas são assim super chegadas, que é a Eliane, né? Eu já falei aqui quando a Kátia Marim esteve aqui, que a gente tem um grupo, chama As Insurgentes Malês, e somos mulheres que estão criando um novo trabalho em Cabo Frio, que é essa organização de mulheres a partir de sua intelectualidade, a partir de sua cultura, sua etnia, sua raça, a partir das memórias. A Eliane é uma dessas pessoas, e a partir da sua produtividade dentro da sua área de profissional, né? Ontem eu fiquei sabendo que a Eliane foi professora da Ferlagos por 10 anos, gente. É muita coisa, né? Então, essa semana começa aqui nesse podcast com Eliane Ferreira, que atualmente é vice-presidente do IBASCAF, mas ela é uma enfermeira, né? E ela atua há muitos anos no município, outros municípios, né? Saquarema também. É mãe, é avó. Ela é uma mulher super fantástica que daqui a pouco vai falar para vocês. E também tem o Digão. Olha só, o Digão é Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigão, então fica Digão. Gente, esse pessoal super, que aumenta tudo o seu potencial assim, né? Já vai valorizando o passe. Ampliando, né? E o Rodrigão, ele é um empresário, mas ele também é da enfermagem, eu não sabia, ele é enfermeiro também. Técnico de enfermagem, né? Técnico de enfermagem, só que não atuante, né? Mas também é do Corém. Também tem que ter a carteirinha do Corém. E aqui eu não estou fazendo lobby para os enfermeiros, não, mas é uma galera, a saúde precisa muito de vocês. E a saúde deu o tom após nesse período de pandemia, né? No período de Covid, período de pandemia. Nós tínhamos esses profissionais como importantes, mas quase invisibilizados. E foram essas pessoas que salvaram vidas, né? Em sua maioria, eram eles que estavam ali na linha de frente do cuidado, eram as pessoas que pegavam na nossa mão, como eu, que cheguei lá pensando que ia morrer, a escadinha já estava descendo para mim, mas os enfermeiros estavam ali segurando na minha mão. No dia que eu quero trazer essa memória, no dia que eu tomei o banho sozinha, depois de 2 semanas, consegui tomar um banho sozinha. Foi a enfermeira que me estimulou, que eu tinha medo de levantar, tomar o banho sozinha. Da enfermeira, não, a senhora vai conseguir. Peraí, vamos tentar, se a senhora não conseguir, a gente volta. Isso é muito importante na nossa vida. Então, assim, em nome desses profissionais maravilhosos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. E aí eu queria que começasse, aí vou começar pelo Digão. Digão. A oportunidade, a minha professora, tá vendo como é que são as coisas? Então, vou deixar a Eliane, porque essa coisa do carinho da minha professora, gente, é impagável. Isso aí não tem preço, né? Eliane Ferreira, que não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã espiritual, de axé, de luta. E obrigada, tá, Eliane, por sua presença aqui. Obrigada a você, Margarete. É um prazer enorme estar aqui com você, reencontrar um ex-aluno que eu não via desde que a gente deixou de conviver em sala de aula. É um prazer enorme porque quando a gente está com as pessoas que a gente tem afinidade, tem ideais em comum, é sempre muito gratificante e proveitoso, né? Para todo mundo. Legal. Digão, você se apresenta aí para a galera, registra aí como é que é a sua participação política. Você é um vereador suplente. Nem todos os suplentes chegam lá, mas é bom ser suplente, é bom, né? A gente participou do processo, né? Isso. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Margarete, é um prazer estar aqui com você, minha professora Eliane, sempre, né? Isso é importante a gente registrar. Foi até uma surpresa muito boa quando eu vi que a Eliane estaria aqui. Para mim foi um prazer revê-la, enfim, até lembrou muito, trouxe memórias de estudo, enfim. Lembrou a época de estágio no hospital, com carinho e cuidado dela.
E, Margarete, sempre um prazer estar contigo, bater papo. A gente está sempre que pode nos encontrando para falar de política pública voltada para a comunidade, para o nosso povo preto. Então, assim, é uma conversa que eu particularmente fico bem à vontade. Eu acho que vai ser bem proveitoso e prazeroso a gente ter esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigada, Digão. Assim, esse podcast, ele faz hoje, né, ao vivo, OK TV e canal 19 da TV a cabo, aqui, 19.1. Mas também, na quinta-feira, eu faço uma ediçãozinha, boto os nomes, faço uns negócios diferentes, coloco lá no meu perfil, que é o Margarete Ferreira, do YouTube. Dá o seu toque, né? E depois a gente bota no Spotify também. Então, quem quiser ouvir de novo, às vezes, não consegui acompanhar o vídeo, não tem problema, bota no Spotify, procura lá Insurgências. E essa Insurgências, esse nome, claro, foi inspirado em pessoas como vocês, né, que são insurgentes, pessoas que contestam esse estado de coisas, né? A gente tem muita coisa para falar. Eles são militantes, ativistas dos movimentos sociais, direitos humanos, movimento negro. E Eliane foi a primeira presidente. Fala para nós como é que foi essa fundação do Movimento Cabo-Friense de Pesquisas das Culturas Negras. Olha, foi quando eu tive esse reencontro com esse meu passado que está lá bem registrado, porque eu já não lembrava mais disso. As coisas, os nossos corres são tantos que alguma coisa vai ficando para trás. Não é que não tenha importância, é que realmente uma coisa vai se sobrepondo à outra, né? E ano passado eu fui numa posição na Câmara, cheguei lá, dei de cara comigo, novinha, anos 80. Olha assim. que delícia! Aí eu falei, Jesus, eu fui a primeira... que isso tinha passado da minha lembrança. Volto a afirmar que não por força de não ter sido importante. É claro que foi muito importante, porque eu convivia à época com ícones da política contestadora do município, né? Seu Chico Ferreira, seu Dr. José do Carmo, João Félix, Manuel Justino e Jaqueline Emília, e tanta gente que a gente, né, bebia nessa fonte o tempo inteiro. Eu participei algumas vezes, muitas vezes, na verdade, de encontros no IPCN, então eu vinha num processo bacana de construção enquanto identidade de uma mulher preta, né? E aí, nesse processo, foi muito bom porque a gente viajou por todo o município os municípios do estado do Rio de Janeiro, apresentando e propondo nos outros municípios que também fosse estabelecida uma questão de movimento negro, da gente se organizar. Era a fundação do CNR. Sim, né? Aí a gente começa com a fundação do CNR. CNR, gente, é Conselho de Entidades Negras do Interior do Estado do Rio de Janeiro. Tive a honra de presidir essa instituição. Foi um trabalho muito interessante de pessoas como o Dr. José do Carmo, né? Daqui de Cabo Frio. José do Carmo Pereira. Mas gente que está viva aí, Lia Vieira, Maria Alice, doutora Marinês, né? Sim. Marcílio de Farias, que já está no andar de cima. Bom lembrar dessas pessoas. Jorge Santana, o pai do Rerimar Santana, nosso amigo. Então, assim, é muita gente legal. Quem sabe a gente não consiga fazer um revive aqui em Cabo Frio e trazer o CNERJ para uma reunião, uma grande reunião em Cabo Frio, né, Eliane? É um sonho bacana. Legal. E aí, Digão, é por isso que a gente precisa de pessoas como você também, né? Como é que tá? Como é que foi essa coisa de você ser candidato a vereador? Porque na primeira eleição você já estava aí no pleito, mas você apoiou a Letícia Jota, não foi isso? Sim. Trabalhamos juntos. Foi uma junção de lideranças que naquele momento, tipo assim, a gente vem tentando, bom para as pessoas, para contextualizar um pouco como é a política de Cabo Frio. O movimento negro aqui, como a Eliane disse, é muito
antigo, né? Já da década de 30 que tem aquela carta que foi escrita para Abdias para denunciar o racismo na nossa cidade. Então, não é qualquer coisa, né? Nós somos pessoas que sempre estivemos nessa linha de frente. E esse movimento negro de Cabo Frio sempre se articulou para eleger pessoas negras. A gente vem tentando, não é fácil. A gente já teve vários vereadores e vereadora, acho que só teve a Letícia. Mas a gente já teve muitas articulações. Uma das articulações foi essa que o Digão participou e que elegeu Letícia Jota. Mas aí a gente cresce como liderança e também faz uma trajetória. Fala um pouquinho dessa sua trajetória. Foi isso. A gente começou lá atrás, trabalhando nos bastidores da política há muito tempo e a gente realmente se aliou à Letícia Jota por ter um movimento bacana, mulher negra, né? E a gente entende naquele momento que era o que a cidade precisava e a gente conseguiu elaborar um trabalho, desenvolver um trabalho bacana e chegamos lá. Mas como todo processo tem seu tempo, o nosso tempo, né, perdurou o tempo que tinha que perdurar e, enfim, chegou um momento que os nossos amigos, o pessoal que a gente milita a favor, que a gente cobra, que a gente briga por eles, sentiu a necessidade de a gente colocar o nosso nome, entendeu, Margareth? E a gente vem nesse momento, um momento complicadíssimo, que a nossa eleição foi uma eleição atípica, porque a gente estava numa pandemia, já foi uma eleição fora de data, já foi uma eleição cheia de cuidados, foi uma eleição que a gente... Sem poder abraçar, Sem poder abraçar, e política é calor humano, política é abraço, política é envolvimento com o povo. Então foi uma eleição bem afastada, a gente teve em Cabo Frio 540 candidatos, nunca houve isso. Nunca houve isso na eleição, pesado, né? em uma eleição em Cabo Frio, e a gente sai do pleito com quase 500 votos. Então, assim, a gente não entende que perdeu a eleição. A gente entende que a gente adquiriu conhecimento, que a gente fortaleceu os nossos laços políticos. Hoje a gente fala um pouco mais à vontade de política por ter a experiência de ter passado numa urna. Né? Isso é uma experiência. Não é qualquer coisa, exatamente. A gente que já se elegeu presidente do Movimento Negro, aí se elege... Eu já fui síndica de prédio, associação de moradores. É tudo uma trajetória para a gente ir construindo esse patamar político. Correto. Qualquer pleito tem seu peso, né? Tem seus prós, seus contras. Então, assim, a gente continua trabalhando, independente da gente não ter chegado lá na cadeira, mas a gente continua militando, trabalhando. Eu sou de comunidade e a gente... Qual a comunidade? A minha comunidade, que eu sou oriundo, nascido e criado, é o Manuel Correia, comunidade qual eu amo, comunidade qual eu já tivemos brigo. Aqui com o Ting, né? O Ting gente já finíssima, passou por aqui, gente finíssima. São pessoas que ascenderam dentro da comunidade. O Ting é uma pessoa que desenvolve seu trabalho lá dentro. Grande liderança, importante para aquela comunidade. Não só o Ting, quanto tantas outras pessoas ali dentro que faz pela comunidade. Porque a comunidade... O Manuel Correia produz, assim... muitas coisas para a cidade, assim, muitas ondas políticas, muitas artes, né? Tem o tambores urbanos. A gente lá dentro tem um movimento bacana que a gente não deixa a poeira sentar, não. A gente está sempre fazendo movimento, a gente tem mão de obra qualificada lá dentro. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, Eliane, minha professora, e Margareth, que eu acho que é o bacana. Dentro da comunidade, dentro do barraco, não se discute só crime, não. Isso é bem bacana, sabia? A gente poder passar isso adiante. Porque é um estigma, né? Exatamente. Acha que em comunidade você só está falando do raso. Exatamente. Do raso. Você fica... O pessoal é todo mundo muito raso, que ninguém sabe de nada. Lê do engano. Nossa, lê do engano. Você puxou o gancho exatamente da coisa bombástica que aconteceu com aquela fala da Fernanda Torres, né? Filha da Fernanda Montenegro, né? A Fernandinha Torres, que é uma fantástica intelectual, né? Escreve peças e tal. Ela é multimídia, né? Multimídia. E fez uma fala no Roda Viva. Eu acompanho o Roda Viva, todo mundo que vai no Roda Viva, eu acompanho. Mas essa fala desse dia eu não presenciei. Eu só vi no dia seguinte o burburinho que surgiu nas redes. E aí, para os nossos participantes, a gente, antes de falar da Fernanda Torres, eu queria que você falasse nessa perspectiva dos direitos humanos, né? Porque as pessoas estigmatizaram os direitos humanos.
desde a época que o Brizola, não, tem que ter direitos humanos, as pessoas começaram a botar uma tarja nos direitos humanos, que é direito de preso, direito de criminoso. E direitos humanos não são os direitos dos cachorrinhos, dos gatinhos, são os direitos dos humanos, ou seja, crianças e adolescentes, mulheres, direito a respirar, direito à saúde, direito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você é uma ativista dos direitos humanos. Sou sim. E, inclusive, eu tô nesse momento, na segunda etapa de um curso em a LARI, que é um braço de Harvard, exatamente de direitos humanos. Eu devo concluir agora em março. Bem, como você falou, Margarete, as pessoas realmente, a sociedade estigmatizou direitos humanos como sendo quando você quer defender o que está no ilícito. Não. Direito humano é o que a gente tem, somos nós, é o nosso direito a existir enquanto pessoa humana com dignidade. Essa é a pauta de direito humano. Para todo mundo. Branco, preto, amarelo, vermelho, indígena, cadeirante, desculpa, pessoa com deficiência, que é inerente e que uma parte de nossa sociedade, uma pequena parte, diga-se de passagem, mas aquela parte que detém o poder, que criou esse monstro. É um monstro, porque cada vez que você fala... eu já sabia, esse dia eu fiz um comentário... aliás, eu postei um vídeo sobre a intolerância religiosa, né, que a liberdade de crença também faz parte dos direitos humanos, e aí uma pessoa foi lá e questionou, cadê os budistas, cadê o que? Eu falei, esse é o meu sagrado. Pode trazer o sagrado dos outros, claro. Mas eu trago na perspectiva do meu olhar. Inclusive o direito humano é um direito de você professar sua fé religiosa, é um direito fundamental. Fundamental. E aí eu falei, então todos têm esse direito. Aliás, no vídeo da Fernanda Torres, ela diz que ela não consegue se expressar todos, né? Isso daí é um exercício, porque a gente aprende, é um exercício muito bom para fazer, hein, gente? Sabe por quê? Porque o tempo todo o cliente fala assim, eu estou aqui no meu advogado. Eu falo, advogada, você está na sua advogada. Mas as pessoas, o mundo foi estabelecido a partir de uma visão. Pega a visão, de uma visão. E a visão é de quem detém o poder. Não é isso? E aí ele bota o ozinho o tempo todo. É o enfermeiro. É o patriarcado. A mulher, mas ele bota patriarcado, né? Patriarcado. Isso aí. Então, Eliane, Oi. a gente que está aqui nesse momento, pensando nos direitos humanos, eu queria que vocês pensassem nesse vídeo que a Fernanda Torres, essa fala da Fernanda Torres, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Eliane, Digão. Maravilha. E você que está aí em casa, o que você pensa desse vídeo aí, que o Nevou vai colocar pra gente? Eu acho que quem está meio perdido hoje é esse branco libertário. São pessoas como eu. E também do ponto de vista intelectual. Eu olho o programa do Mano Brown. Mano Brown sabe exatamente o que ele quer, o que ele está fazendo. O problema é que o intelectual branco, antes ele era o porta-voz do povo. Ele era livre, superior e porta-voz do povo. E hoje, o povo fala por si. O Mano Brown vai lá e faz aquele programa educativo. Eu ouço aquele programa como educação. Eu ouço o Silvio Almeida falar. E aí eu me pergunto, o que eu faço com a minha liberdade? Essa é a questão. A questão é menos... Eles estão achados. Quem está perdido somos nós. Então, estamos de volta aqui pensando assim. Ficamos com essa fala dela, né? Hoje o povo fala por si, porque o tema do nosso programa hoje é nós sabemos o que queremos. E aí? Hoje nós falamos por nós mesmos. Quem é que são os nossos interlocutores? Para quem que a gente fala? Como é que é isso, Digão? A gente hoje, muitas das vezes, não temos nossas vozes ampliadas no que queremos, no que sonhamos, pela dificuldade que a gente tem.
Isso eu estou falando a nível nacional, né? Se a gente for trazer para o âmbito municipal, a gente sabe que tem áreas distintas da nossa cidade que de fato não tem voz. E por não ter voz, talvez não consegue pedir, talvez não consegue se expressar a sua necessidade e fica sem ter. E talvez ache difícil realizar um sonho, seja lá um emprego, seja lá um estudo, uma formação acadêmica. Por mais que saiba ou não saiba o que quer, tem dificuldade de expressar ou de colocar para fora o seu sentimento, né? Sua vontade. Eu entendo que, mesmo com todas as dificuldades e as diversidades, a gente sabe o que quer ser, sabe? A gente só não tem oportunidade, é diferente. Sim. Porque quando a gente tem oportunidade, a gente demonstra tudo aquilo que a gente sabe, toda a nossa capacidade. Sempre foi assim. O problema todo é encontrar alguém ou um grande espaço para as oportunidades. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, seria... ela faz uma fala também, assim, no sentido dessa surpresa da sociedade. Nós estávamos falando ainda há pouco de como estigmatizaram os direitos humanos. Não estigmatizaram só os direitos humanos, estigmatizam o Manuel Correia, as pessoas que vêm do Manuel Correia, os territórios menos. Por que seria essa coincidência, né? Por que cotas não é legal? Por que você não pode visualizar essas questões que nós reclamamos? Então, a Eliane falou assim um pouquinho, que ela falou assim, não, a pessoa com deficiência, o cuidado que nós temos com o outro, né? Uhum. Como eu estou exercitando, hoje eu esqueci, por exemplo, agora acabei de lembrar dessa perspectiva que nós temos que ter de que existem pessoas com deficiência visual e auditiva. As pessoas com deficiência auditiva, hoje em dia está usando muito colocar as legendas, né? Sim, Porque as sim. legendas, para que as pessoas com deficiência auditiva possam saber exatamente o que estava sendo falado. Os aplicativos, inclusive, trazem. E as pessoas com deficiência visual, nós precisamos ter o cuidado de falar, de auto-identificar. Isso, se Isso aí. descrever, Se né? descrever. Então, essa descrição que eu quero retomar, vou colocar sempre assim no meu prompt aqui, no meu prompt que é o caderninho ainda, que é me auto-identificar. Eu sou uma mulher negra, cabelos encaracolados, uso óculos, sou obesa, e é mais ou menos para que as pessoas possam, quando ouvir, situar um formato dentro delas mesmas, porque muitas pessoas nunca tiveram oportunidade. Fazer a sua leitura, né? Fazer a sua leitura, Isso aí. não tiveram oportunidade sequer de saber essa diferença, né? Quem viu o filme do Ray Charles sabe que ele não era capaz de fazer de perceber isso, mas a gente consegue perceber tons de vozes, Sim. e aí a partir da sua identidade você consegue Identificar associar outros. Associar. Então eu queria que também que a gente repousasse nesse susto que as pessoas estão tomando de ver as nossas posturas. Como é que você vê isso? Quando chega o Digão num lugar que você faz aquele teste do pescoço, só tem pessoas da elite, que você sabe que você anda nesses meios, você é um empresário. Como é que é isso? Não é fácil, né? Não é fácil, né, Margarete? Professora Eliane, não é fácil a gente furar essa bolha. Mas é preciso. É preciso. A gente que... Você é casado com uma mulher negra? Sou casado com uma mulher Eu negra. já sabia a resposta, por isso que eu perguntei, gente. Sou casado com uma mulher negra. Uma pegadinha, mas é bom porque eu já sabia, mas perguntei. Porque é importante quando você fala, eu sou casado com uma mulher negra, isso é muito importante para nós. Exatamente. Então a gente, como eu estava dizendo, é difícil a gente furar essa bolha. Furar essa bolha da sociedade onde a gente não é bem visto. Onde a gente de comunidade tem o seu papel dentro da comunidade. Consegue entender? Talvez tenha algumas determinadas tarefas que nos cabem só. E a gente veio para provar que não. A gente veio para provar que dentro da comunidade eu tenho um advogado.
Isso. Que é meu amigo pessoal, gente boa, que tá na luta, na militância dele pela comunidade. E tem o médico, e tem o enfermeiro, e tem o... Tá compreendendo? Eu vou pegar só um trechinho, Aham. um pouquinho. Eu me formei em 2002 pela Universidade Federal Fluminense. Uf. UF. E aí, meu primeiro emprego foi numa unidade ESF, no Tangará, Uhum. a comunidade onde eu moro. Aí fui me apresentar na unidade. A primeira grande questão de racismo que eu sofri na minha vida adulta, entendendo de raça e classe. Eu cheguei, fui muito bem conduzida pela coordenação do programa. Então, você vai lá, que ótimo, temos uma enfermeira na comunidade. Cheguei na comunidade, a comunidade não me quis, não. No primeiro momento, não me quis, porque é impossível ter dentro da comunidade uma enfermeira, ainda por cima, preta. Preto. Qual comunidade? Tangará, A sua, né? a minha Você- comunidade, você que tinha eu casa, moro lá, você mora- eu moro lá ainda. Eu moro em Tangará há 37 anos. E tive essa resistência toda enquanto enfermeira, enquanto profissional habilitada para desempenhar E outros minha função. cargos e outros espaços que você, já que a gente pontuou a questão dos racismos nossos de cada dia, né? Cada pessoa preta tem uma ou muitas histórias sobre racismo que sofreu. Teve outras ocasiões em que você percebeu isso acontecendo com você? Olha, especificamente? várias ocasiões. Hoje eu estou vice-presidente do IBASCARF. O que é o IBASCARF? IBASCARF é um instituto de previdência e assistência aos servidores do nosso município. Quando eu cheguei lá, primeiro foi um embate, porque uma mulher preta chegando nesse patamar, Importante, né? né, para nós. Nesse nível. Muito importante. Vai. É uma representatividade enorme para outras mulheres, Sim. né? Para outras meninas e tal. E eu sei da minha importância enquanto mulher preta dentro de uma sociedade racista. Eu sei. Então, eu tive que me esforçar muito e muito mais para que as pessoas entendessem que eu não sou apenas mais uma servidora da instituição. Eu sou a vice-presidente. Aí você, na sua humildade, tenta, porque foi colocado para mim que não, o vice-presidente aqui raramente trabalhou. Falei, mas eu sou enfermeira e eu sou de trabalho. Eu quero trabalhar, eu vim aqui, eu vou trabalhar. Então, eu estou lá. Vou lá mudar esse todos... paradigma aí, Todos, exatamente. Não precisa trabalhar, não. Assim você não é visto. Fica É, tranquilo, fica lindo, né? Fica, ó, por mim você pode ficar em casa, tá tudo bem. Nossa, não isso é pode, não pode ficar em casa. Você tem que ir. Você não está sendo agraciada com um salário no final do mês? E a dignidade, né? Pois é. Então, como você vai, você sendo uma militante, você sendo uma ativista de direitos humanos, você vai se prestar a um papel desse? Não pode. Nenhuma possibilidade. E daí eu consegui me estabelecer dentro da instituição nesse momento, a partir dessa minha posição de que não, eu vou sim, eu trabalho aqui, eu tenho que vir aqui todos os dias prestar a minha contribuição. Agora já se acostumaram com a tua presença. Sim, já está todo, já tem espaço rápido também, né? Os vices trabalham. os vices trabalham. E o Digão, eu queria que você falasse, até porque a Eliane tocou nesse assunto um pouquinho, assim, como é que é essa sutileza desse racismo. Você acha, assim, na nossa cidade, como é que a gente vive isso? Porque aqui parece que nem tem racismo, porque o movimento negro aqui é tão organizado e a gente é tão conhecido na cidade que os caras também não estão de bobeira, né? Não vão ficar
ostensivamente graça não com a gente, discriminar. Não pode, que a gente bota logo nas redes sociais, a gente reclama, a gente se Faz organiza, barulho, né? faz barulho. Mas existe. Mas fala aí, existe? Como é que Existe é? muito, existe A muito. sutileza, aquele É um aquele racismo picadinho. velado. É um Isso. racismo velado, é um racismo que não é. Ele não é exteriorizado em público, mas quando você sai daquele movimento ali, ou daquele processo que você está no momento, daqui a pouco você está sendo falado e pode. Neguinho da favela, fazendo o que aqui? Zoando, né? Não deixa você participar do movimento, não deixa você participar em nada. Então, assim, a gente tem na nossa cidade grupos que se organizam e que, se você olhar, você não vê negro, você não vê preto dentro desse movimento. E por quê? Se nós hoje somos 50 e... Quantos por cento? A gente deu um pulo aí. 56%. 56%. 56%, porque 56%. nós temos um salto, porque agora a galera também não tem mais vergonha de falar. Sou negro, sou negra, sou pardo. Mas só que isso já é subindo até bacana, lá. mas isso é bacana, é isso que a gente precisa, é assumir a nossa identidade, Isso. é assumir a nossa cor, Por que é importante? tomar posse do que é nosso. Por que é importante as pessoas se identificarem, assumirem esse papel, esse protagonismo? Porque o Brasil é um país plural. Né? Não vou Sim. falar aquela célebre frase do Miscigenado? do miscigenado. Não, o Brasil é um país plural, né? Com muitas culturas, né? Um turbilhão. Mas por que é importante para as pessoas negras? Nós ainda não somos poder, nós ainda não somos vistos, nós ainda estamos longe desses espaços de mídia que a gente aqui está fazendo, registrando. Como é que é isso, Eliane? Olha, eu vejo que a importância de você se autodeclarar é construída a partir de você mesmo. Quando você entende que não é só importante para você, é importante para o coletivo. A gente precisa deixar de pensar exclusivamente no nosso umbigo para pensar que numa construção coletiva. É assim que a gente consegue galgar alguma outra coisa, algumas outras possibilidades. Porque se eu só fico endeusando ou elogiando, enaltecendo o outro no sentido de a outra raça, não porque o meu cabelo não é assim, meu cabelo não é assado, eu não me identifico. Não, busque as suas raízes, busque a sua ancestralidade para você entender o quanto precioso foi o trabalho feito até nós. Até que chegasse até nós, o quanto que a nossa gente sofreu, o quanto que a nossa gente teve que dar o sangue para que a gente esteja aqui hoje. Para a gente estar ocupando esse espaço aqui não é qualquer coisa, né? Não é. A gente tem uma mídia a nosso serviço, a nosso favor. E aí, gente, nesse momento é que eu faço aquela chamada. Quem não é visto não é lembrado. Se você me compartilha, se você segue, se inscreve no Instagram, nas redes sociais, o que eu fiz hoje, né? Esse vídeo da Fernanda Torres estava lá no Roda Viva, mas o que nós compartilhamos foi de um perfil de uma mulher negra que faz uma atuação nas redes sociais. Então, nós precisamos também que você segue a gente aí, se inscreve no nosso canal para a gente poder sair daquele número invisível para uma bombástica cifra de números que a gente possa também ter as nossas vozes ouvidas. Mas, Digão, assim, isso é onde nós chegamos. Você acha que tá legal onde nós chegamos? Fala aí. Isso que a gente conseguiu até aqui tá bom? Mas o que a gente quer, afinal de contas? Eu acho que a gente tem muito para conquistar, tem muito espaço para a gente ocupar. Eu acho que o espaço do negro, do preto, dentro da sociedade é onde ele quiser. Basta ele querer, basta ele buscar, com estudo, com educação, valorizando seus filhos, botando para estudar, e a gente não tem para onde correr. Para a gente poder ter um futuro diferente, a gente tem que apostar nas crianças da agora. Então, assim, é o preto cuidando de preto. Eu digo que a gente, dentro de comunidade, a gente gosta de gente, né? A gente gosta de gente. Mas eu não posso deixar de falar que meus irmãos negros tão sofridos precisam, sim,
precisam sim ascender, precisam sim estudar. Eu fico maravilhado quando eu entro dentro da minha comunidade, que eu tenho um negro lá que é engenheiro, que eu tenho um preto lá que é dono do comércio dele e que dá emprego para mais de 30 pessoas dentro da comunidade. Isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe que a gente tem o nosso espaço dentro da sociedade e a gente precisa buscar. É que a gente parece assim, que enquanto você falava, eu fiquei refletindo que às vezes a gente faz tanto essa defesa das questões raciais que as pessoas pensam que a gente rejeita o não negro, né? E não se trata disso. Então, quando eu me posiciono com a minha indumentária religiosa, por exemplo, e o meu amigo, meu irmão branco, não negro, também se coloca com essa indumentária, ele não percebe, mas ele vai sofrer o racismo religioso. Sim. Quando uma pessoa mora no bairro Manuel Correia e ela é não negra, e ali é um território que o olhar do orçamento é para um espaço de negro, então é um orçamento menor. O olhar dos investimentos, o olhar dos empresários, Exatamente. é que ali não precisa de investir. Quando você coloca no seu currículo, bairro Manuel Correia, porque tem gente que bota célula máter. Isso é bacana. Guarani. Posso falar Isso, um deve. parênteses maneiríssimo que você puxou agora. Hoje não mais, porque a gente se assumiu muito. A gente se assumiu muito dentro da comunidade, enquanto negro, enquanto preto, enquanto pobre, favelado. A gente se assumiu muito. Mas você sabia que na nossa época, lá atrás, a gente, quando ia buscar emprego com 12, 13, 15 anos, que a gente saiu muito cedo para trabalhar, eu estava bairro São Cristóvão para entregar no centro. Se você botasse Manuel Correia, você não era empregado. Isso eu estou falando de Cabo Frio. Década de 90. Então você tinha que botar no teu currículo que você morava em São Cristóvão. E toda pessoa que mora em periferia aí já fez isso. Exatamente, porque e hoje a gente bota bairro Manuel Correia, porque eu acho que o que importa é a nossa qualificação. E hoje, aí vem de uma atuação também militante nossa, né? Por que a gente bate na tecla do não preconceito, da não discriminação, né? Porque quando você... E das ações afirmativas, daquele empresário que emprega pessoas negras, que empregou mulheres lá atrás. Inicialmente ele pensou, vou pagar menos, né, mulher, vou pagar menos, vou ter mais lucro. Mas ele viu, ontem eu assisti de novo, Estrelas Além do Tempo, né, que é aquele filme das mulheres negras, toda mulher deve assistir aquele filme, né, porque aí a gente entende como a coisa se dá e como existe sororidade mesmo, quando a gente se valoriza e se percebe. Eu queria abordar, porque isso polemiza bastante, né? Sim. Essa questão do território, mas voltar naquilo que nós queremos. Eu quando fui candidata a vereadora, eu sou uma pessoa que sonha assim, umas coisas, então há um estigma hoje de que o povo é vendido. Né? O povo é vendido, o povo vende voto, o povo não sei o quê, mas eu sou uma ideológica. O povo dança conforme a música. Conforme a música. O povo está aprendendo, o povo chega lá. Mas eu sou uma pessoa ideológica, então eu perguntava, eu tinha um grupo, eu falava, gente, o que nós queremos? Aí a resposta era, queremos mudar o rumo da nossa história. Né? Nós queremos mudar o rumo da nossa história. Essa história de que a gente não está. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse espaço, igualdade racial. Porque aí nós lutamos, porque não tinha secretário, não tinha nada, aí nós lutamos, vamos criar um lugar para falar de igualdade racial. Aí se criou, já foi superintendente, já teve departamento de assuntos afro-brasileiros. Depois... Começou com... Serviço de pesquisa das culturas negras, do qual eu também fui a primeira. E ela também foi. Aí depois foi Departamento de Cultura Afro-Brasileira. E foi ampliando. Isso chegou à superintendência, hoje Secretaria, Coordenadoria Geral. Mas ele continua sendo uma caneta sem tinta. Continua sendo um espaço guetizado que não tem estrutura. Não adianta. Se você é secretário, você vai ser secretário de quê? De quem? De que orçamento? De que estrutura? De quais espaços?
Como é que é isso, Eliane? Quando a gente fala de direitos humanos, Margarete, eu fiz um curso agora dentro da UFRJ falando de direitos humanos dentro dos municípios. E aborda exatamente isso. Não adianta você criar uma coordenadoria que não tem incremento financeiro para nem ter equipe. Não tem nem para pagar o servidor que está lá. Então, você faz uma coordenadoria com 3 pessoas. Quando que uma coordenadoria com 3 pessoas vai dar conta de uma pauta tão extensa quanto é a pauta negra dentro do nosso município? Não vai dar. Não tem condição. Se você não tem um orçamento direcionado para aquele fim, não vai ter... Né? Exatamente. Exatamente. Não tem jeito. Ou você cria a história e dá dignidade para que aquela coisa aconteça efetivamente, ou então você simplesmente está fazendo a história do para inglês ver. Eu ia falar agora. Você acha que o pessoal está preparado para isso, Digão? Como é que é? O pessoal está preparado para essas discussões no âmbito de um espaço político de verdade, porque não é aquela cota de 30%, cara, eu botei 30% de gente preta, depois vai tirando os pretos, botando no armário, botando na gaveta e vai deixando lá ínfimas representatividades ou representações só para inglês ver. Exatamente. Ou Cabo Frense ver. Eu acho que parece que cria-se a situação para que realmente quem está em casa achar que existe aquilo lá, né? Então, assim, efetivamente não existe. Como um salário, né? O cara quer dar um salário pro cara. Eu acho, e a gente não está buscando. A gente não está buscando uma caneta ou uma sala, uma mesa. A gente quer um espaço, a gente quer campo, a gente quer trabalhar. A gente quer uma política voltada para o povo negro. Isso. A gente quer trabalhar uma política... Poder de decisão, chamar isso, né? Poder de decisão. Não participa da reunião do secretariado. Não participa. A gente quer, de fato, participar da conversa efetiva do município, do que acontece. E a gente vai ter a nossa pauta para cuidar e para zelar. Eu acho que não é que a gente não está preparado. Eu acho que os governantes, isso aqui, não estou falando de partido político, estou falando dos governantes, não estão preparados. Eu estou aqui no podcast recebendo a ligação do Babá Adilson, que é um diretor do IPCN. Não posso atender no momento da Babá Adilson, mas estou noticiando aqui que a gente está fazendo podcast agora, mas logo, logo retorno para ele. Segue aí. Então, eu acho que os governantes não estão preparados para o volume que nosso povo está trazendo. Aí, Digão, eu vou pegar a fala da Fernanda Torres, de novo, contextualizar aqui. Não são os governantes. A branquitude não está preparada para nós. Pronto. Não está. Está achando que ainda está lá no tempo em que nós fomos escravizados. Não está mais aí. Não existe mais ninguém aqui que vai baixar a cabeça e ficar só falando sim, senhor, não, senhor. Não existe. Não existe. Para os espaços de poder, para as pessoas que querem mudar esse contexto, isso é impossível. Impossível de você se estabelecer dentro de alguma organização ou de algum empreendimento que queira te colocar nesse lugar. Sim. Não dá certo. Com certeza, a gente... Quero aproveitar para mandar um beijo para minha amiga Márcia, né, de Oxum, que está lá, que esteve aqui no programa. As pessoas que estiveram aqui no programa se comprometeram comigo, tá? Agora chegou a hora de firmar o nosso compromisso. E eu estou fazendo estou estruturando um livro que vai se chamar Insurgências. Maravilha. Eu estou convidando as pessoas para virem ao programa e, ao mesmo tempo, fazendo um convite para terem um texto nesse livro, que é organizado em torno dessas pautas que a gente está trazendo, né? E, no caso, o que nós queremos é a pauta de Eliane e de Digão, que vão fazer seus textos, né? Para a gente. E aí eu queria firmar isso com vocês. Posso contar? Pode contar. Posso contar. Eu faço ao vivo, porque assim ninguém vai falar assim, não sabia. Não quero escrever. Mas a verdade é que
tanta coisa para dizer, nós temos tanta coisa para dizer, e a Fernanda Torres fala isso. Essas pessoas intelectuais, porque antigamente, a gente é de Cabo Frio, né, Eliane? Então, os intelectuais eram eles. Assim que começa a Rede das Pretas. A Rede das Pretas começa com a proposta de organizar mulheres intelectuais. Porque uma outra coisa que a gente não faz é se admitir uma intelectual. A gente está cheia de livros, a gente lê, a gente faz tudo, todo mundo faz. A gente faz mestrado, doutorado, a gente faz Produz artigos, publica, tudo bonitinho no script, tem e-book, tem texto. Procura a gente aí nos lattes da vida, que tá tudo bonitinho. Mas na hora H, na hora J, né? Naquela hora J de fazer o negócio, não tem espaço para nós nessa intelectualidade. E aí, o que nós queremos? Poder. Nós queremos poder. Todo poder. Todo que foi tirado de nós até agora. A reparação é essa. Poder, poder de decisão, poder de estar nos espaços que tem a caneta com tinta. Com tinta. Se poder é bom, o negro também quer poder, né? Já diz o Jurema Batista. Olha, tem uma que aí tem assim, todo o poder emana do povo. Nós somos o povo. Ela falou, o povo agora fala por si mesmo, né? Não, todo poder emana do povo. E aí seu nome é exercido, diz a lenda. Mas só que você se sente representado por essa Câmara de Vereadores que está aí. Fala um pouquinho da Câmara. Ah, botei ele no povo. Eu adoro e não tenho medo nenhum de falar que não me representa. Não me representa porque eu vejo gabinete fechado para a população, eu vejo uma falta de representatividade do povo dentro daquela Câmara lá, não estou falando... Já começa a acessibilidade, né? Sem já começa. A gente não consegue hoje uma PCD, ter acesso a uma sessão da Câmara. Então já começa aí a história. E se a gente for abrir mesmo, rasgar o verbo, muitos amigos que estão lá sentados com a cadeira vão ficar chateados com o Digão, porque eu falo, tem problema em falar. Mas é, de fato, uma Câmara que não representa a população de Cabo Frio. Eu vejo isso. E eu espero muito... Não venho candidato, isso é importante falar, tá, Margarete? Em primeira mão, tá? Não venho candidato. A gente entendeu. Tem um motivo para isso, Digão? Você não vem candidato. Por quê? Me fala um pouquinho. Essa me pegou de surpresa. Margarete, eu não venho candidato porque... Dentro do processo político, a gente sofre tudo isso que a gente falou aqui, nessa meia hora de conversa. É preconceito, é xenofobia, é porque você é do Manuel Correia, você não pode ter acesso a uma reunião no centro da cidade. Então, assim, a gente não está aqui para se vitimizar. Mas coisas acontecem no processo político e aconteceram. E acaba que a gente adoece. E acaba que a gente não quer ter a vontade. E perfis. Eu me identifico hoje, Margarete, dentro dos bastidores políticos. Eu gosto de articular, eu gosto de apresentar pessoas, eu gosto de apresentar projetos, de criar projetos para alguém se deputar. Então, assim, eu estou bem à vontade onde eu estou e digo, acho que a população vai ter a oportunidade esse ano de transformar Cabo Frio, começando pela Câmara Municipal de Cabo Frio. A gente sempre tem essa pretensão. Eliane, você também não é candidata? Não sou. Apesar de gostar muito, e é uma pretensão, mas não para agora, é para o futuro, porque existe a necessidade de que a gente tenha uma representatividade lá, precisa sim, e não quero desqualificar ninguém, não é esse propósito, mas não dá para quem está lá falar das dores que eu sinto. Com certeza. Que enquanto mulher preta, e que eu sei que muitas outras mulheres também sentem dessa mesma maneira. Achei até que a Eliane pudesse vir numa candidatura coletiva, Eliane e Kátia. A gente já pensou nisso, né, Margarete? Mas isso é uma construção que a gente dá, não agora, para esse ano. 24 não dá, mas para o próximo... É uma coisa a se pensar, é bem bacana. A coletiva passa por homens e mulheres, tudo, Digão. Tem que ser assim, uma grande robusta. Mas dentro dessa reflexão... Deixa eu só continuar uma coisa aqui.
para a construção dessa Câmara que hoje se encontra aí, certa feita nós, Movimento Negro, foi convidado a participar de um encontro com um candidato X. Nós levamos um ônibus. Você sabe que a gente, quando fecha a comunidade, a gente fecha na boa mesmo. Nós levamos um ônibus para dentro de um determinado espaço para ouvir a fala do determinado candidato. Aí ele falaram 2 ou 3, e aí abriu a fala para a plateia. Aí falou a Tami, que é uma mulher preta, empreendedora muito bacana. Tem que virar aqui a Tami, ainda não trouxe, a fotógrafa. Isso, com processo, Olhar de Perifa, que é um sucesso, e está fazendo um bem enorme para a comunidade do Jardim Esperança. E depois eu pedi para falar. A minha fala foi a seguinte, Digão. Acabei com a reunião, claro, né? Candidato, você está vendo aqui, ó. O que a gente fez? Trouxe esse mundaréu de gente que está aí. E o senhor ganhar? De qual lado da mesa que a gente vai sentar? Nós, os pretos. Porque depois que ganha, os pretos são relegados lá, para outro espaço, para outro lugar. Volta para o lugar, volta todo mundo. Agora. Quando for, daqui 4 anos eu chamo vocês de novo. É assim que acontece. É desse jeito. Então, aí, qual vai ser o meu lugar na cadeira lá, na sua gestão lá enquanto vereador? Ele impactou. Vamos acabar a reunião, vamos acabar. Fiquei sem resposta. É exatamente isso que acontece. Esse o vácuo, né? Então, por que o livro existe? É por causa disso, porque o tempo está terminando aqui, mas o livro é perene, né? Ficam aí com as possibilidades. Eu queria que, já aproveitando que a fala está com você, que aí você fizesse a sua... Faltam 5 minutinhos para o final, para você rouba aí 1 minutinho ou 2, 1 minutinho ou 2, para a gente concluir. Primeiro eu queria, hoje, né? eu queria te agradecer por essa oportunidade. Achei que eu ia ficar nervosa, mas não fiquei nervosa. Quem sabe faz ao vivo. Né? Então, o que é importante nessa construção, Margarete? Estarmos entre nós. Isso é toda a importância. Porque se a gente não construir junto, separado, a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum. Nossa construção tem que ser coletiva. Seja pautando políticas públicas, seja querendo melhorar a qualidade de vida da sua comunidade, seja querendo ingressar para fazer um ensino, um curso superior, qualquer que seja a instância da sua existência. Se nós não estivermos juntos e misturados, não vamos a lugar nenhum. Vai rolar. Então, a fala que eu deixo é essa. Precisamos entender e estar dentro de nossos guetos antigos, né? Antigamente era gueto, agora é comunidade, território. Então precisamos valorizar, precisamos estar lá. Eu vou desenvolver a minha pesquisa dentro da minha comunidade. Isso mesmo. Né? Eu preciso de políticas públicas dentro da minha comunidade. Exato. Eu preciso que a mulher negra tenha uma política voltada, de saúde voltada para ela, que a gente ainda não tem no município. E é uma pauta, tá? É uma pauta que a gente precisa brigar. Desse jeito, tá bom? Mandou o recado. Então, eu agradeço muito por você ter me convidado, me sinto muito lisonjeada. Né? Uma insurgente. Então, Nós aqui somos insurgentes. Porque eu faço tudo, vou fazendo, mas eu convidei Eliane e Kátia para estarem aqui comigo apresentando. E elas... amanhã, depois gente, vamos fazer e tal. Mas aí tá feito o convite, o lugar tá vago, como você vê. Né? Falta uma apresentadora aqui e a gente vai fazer essas
esses revezamentos aí, porque tá precisando. É. Fala comigo, Digão. Então, Faz aí quero sua... muito agradecer você, Margarete, pela oportunidade do espaço, da gente poder estar discutindo aqui política pública voltada para negro, para preto, para pobre, para pessoas de comunidade, enfim, que é a nossa luta, né? Nossa militância é essa. Emprego, né? Emprego. Sem o seu trabalho, o homem não é nada. Não dá jeito. Quero iniciar as minhas considerações finais aqui, deixando um abraço bem forte, apertado, um beijo no coração da minha mãe, uma negra de comunidade. Fala o nome dela. Minervina, Dona Emília. Minervina, Rua 7. A famosa Rua 7. Chapa quente aí. 2 filhos, graças a Deus, que dá muito orgulho para ela, eu tenho certeza disso. Meu pai tá lá. Tá vendo? Toninho. A Rua 7 Isso da cria. Da cria. Isso é importante. E eu tenho uma frase muito bacana que eu gosto de dizer, que é bacana o povo pensar nisso para as próximas eleições, na verdade, porque só quem sabe a dor do povo é o povo. Então, se você tiver a sensibilidade de eleger alguém que é do povo, a grande possibilidade dessa pessoa olhar para você ou para sua comunidade com carinho é muito maior do que a gente simplesmente pegar o nosso voto, jogar no lixo, não dar uma oportunidade para quem de fato quer estar lá para fazer pelo povo, pela comunidade. Eu acho que a gente tem um povo que domina a grande maioria dos espaços da cidade, porém no lugar errado. Eu acho que a gente pode, Margarete e Eliane, ocupar os espaços de fato. Mais espaços, mais né? Mais espaços, é isso aí. Essas duas pessoas maravilhosas que vocês acabaram de conhecer, né? E reconhecer, me trouxeram, assim, grandes ideias. Me trouxeram uma ideia fantástica que eu estou pensando aqui e que vamos botar em prática. Aguardem, porque vem bomba por aí. Adoro! It's bombastic. Olha, gente, estou muito feliz. Assim, sempre esses programas têm me dado muito, muito prazer, né? Eu falo que é abrindo o verbo, soltando a língua e rompendo barreiras. Ficamos por aqui. Muito obrigada aqui ao Nevô e ao Maurinho. Maurinho, meu sobrinho maravilhoso, que está aqui, ó, fazendo uma carreira na OK TV. Obrigada, viu, Hélio? Você é um fofo, um lindo, que acolhe esses jovens para fazerem estágio, e isso é muito importante para o futuro da mídia dentro de Cabo Frio, né? Nós precisamos de mais. Obrigada a vocês por terem aceitado estar no livro. A gente vai conversando, mas a gente está formando algo transgressor. Algo insurgente. Ficamos por aqui com as nossas insurgências.